Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, meu nome é Bernadette, vou trabalhar com componente curricular de Geografia do 6º ao 9º ano e a EJA também. Professora Bernadette, a temática de hoje que vamos estudar é sobre a formação territorial e social de Mato Grosso e Cuiabá. E as habilidades que nós iremos trabalhar serão essas aqui: selecionar argumentos, que reconheça as territorialidades dos povos indígenas originários, das comunidades remanescentes quilombolas, dos povos da floresta e do cerrado, os ribeirinhos, caiçaras e outros grupos sociais do campo e da cidade. E também os direitos dessas comunidades em Mato Grosso e em Cuiabá. Então, para começo de conversa, nós vamos assim, vocês têm que aprender que o Brasil, esse imenso estado brasileiro, nós temos toda a região centro-oeste, Cuiabá está localizado na região centro-oeste, aliás, Mato Grosso está localizado na região centro-oeste, ao norte ele faz limite com os estados do Amazonas e Pará, ao sul ele faz limite com Mato Grosso do Sul, a leste e a oeste com os estados de Tocantins e Goiás, e nós temos também o estado nós também vamos encontrar também o estado da Rondônia e também a Bolívia, tá? Outro país. Então, o estado de Mato Grosso é composto por 141 municípios, tá? Também faz parte da chamada Amazônia Legal, tá? E dentro da Amazônia Legal nós temos, assim, o encontro de 3 ecossistemas, tá? O Cerrado, a Amazônia, o Cerrado e também o Pantanal. Bom, dentro de tudo isso aqui, nós temos a área urbana de Cuiabá, tá? Então, esse encontro desses ecossistemas, segundo o IBGE, toda a área é composto por 3.035.122 habitantes, a população. Então, a área de Cuiabá, o espaço urbano cuiabano, tá? É formado por 3.266.538 quilômetros de extensão. E também a população, segundo o Censo Demográfico do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 602.547 habitantes em 2019. Então, antes da gente começar a conversar, nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa cidade, os conceitos importantes de cidade, município e também aprender um pouquinho sobre o município de Cuiabá. Então, a cidade é todo espaço urbano, tá? Delimitado por todo o perímetro urbano. Então, para ser considerado cidade, é necessário que haja um número significativo de habitantes. E também serviços básicos importantes, como serviço de água, serviço de coleta de lixo, etc. E que atenda também às condições da população. Então, o que vem a ser esse município? O conceito desse município? O município é uma área geográfica, que pode ser urbana ou pode ser rural, Então, a capital, ela é o município. A capital é a parte urbana, faz parte desse município. A sede do município é a capital, que é Cuiabá. Então, o município de Cuiabá, ele é formado pelos distritos da sede, que é a capital Cuiabá, o distrito de Cochipó da Ponte, Cochipó do Ouro e Nossa Senhora da Guia. E, atualmente, nós temos novos distritos que foram criados, tá? Como o distrito de Nova Esperança e Piquezeiro, que vocês podem observar aqui no mapa, Então, nós temos os distritos novos que foram criados, já tinha o distrito de Nossa Senhora da Guia, agora os novos nós temos de Aguaçu, Tem o distrito também de Nova Esperança e Piquezeiro, tá? E Cochipó do Ouro, que era o distrito antigo, onde começou a ocupação. Então, esse mapa da macrozona urbana de Cuiabá está falando sobre a questão, toda a localização da região dentro do perímetro urbano, onde a população se comporta dentro desse perímetro urbano, a população essencialmente rural, tá? Nós temos a área urbana e também temos a área rural. Então, uma parte da área rural, como o Parque Nacional da Chapada, por exemplo, está numa área mais, está no Parque Nacional, dentro de um parque, por exemplo. Aqui nós temos o distrito, por exemplo, uma APA, que é uma área de proteção ambiental do Aricaçu. Nós vamos encontrar uma APA, uma região de proteção ambiental importante, tá? E vamos encontrar também, dentro desse município, o Nova Esperança e Piquezeiro, que nós vamos encontrar também, o distrito de Nova Esperança e Piquezeiro, tá? Bom, então, como já foi falado para vocês, nas aulas anteriores,
porque a grande quantidade de ouro e pedras preciosas fez com que a população assim ocupasse todo o espaço da cidade. Então tudo começou com as chamadas Lavras do Sutil. Então essas Lavras do Sutil vieram, ou Minas de Cuiabá, né, onde fundaram lá no Cochipó do Ouro o primeiro arraial formado, que foi chamado Arraial de Forquilha, né? Então tudo começou lá, né? Aliás, tudo começou lá no Beira-Rio, lá na orla do rio Cuiabá, lá no antigo São Gonçalo Beira-Rio, lá que tudo começou a ocupação, aí depois, posteriormente, foi para o Cochipó do Ouro. Mas depois o Miguel Sutil veio para Cuiabá, né? E aqui em Cuiabá, na população, lá na Prainha, no córrego da Prainha, onde hoje nós temos aqui atualmente a igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, atualmente é chamada aqui de Avenida Tenente Coronel Duarte, na proximidade dessa igreja, que começou toda a ocupação da cidade, tá? Então tudo começou em busca de ouros e pedras preciosas, né? Então, a mudança da paisagem, antigamente a prainha era desse jeito, a prainha era um córrego aberto, né, onde nessa prainha eles encontraram, os índios, né, encontraram grande quantidade de ouro e pedras preciosas, junto com bandeirantes Miguel Sutil e Pascoal Moreira Cabral. E também, hoje, essa região se encontra dessa forma. Na atualidade, essa avenida encontra-se assim, totalmente canalizada, né, o espaço urbano da cidade cresceu, modificou, ontem e hoje, tá? Mas algo assim importante que vocês precisam saber é sobre o que foi construído desde o século passado, né? Há 300 anos de história, hoje, Cuiabá, nós temos esse chafariz aqui chamado Chafariz do Mundel, que recebeu essa denominação, tá? Então, o crescimento urbano, Cuiabá cresceu nos últimos anos, tá? Toda a ocupação da cidade também se deu na região da Avenida do CPA, tá? E também essa região onde cresceram os serviços urbanos, órgãos públicos, estaduais, federais, que dão acesso também a outros bairros. Então, nós podemos falar hoje que Cuiabá é uma grande região metropolitana. Por que é uma região metropolitana? É uma grande região metropolitana porque nesse entorno metropolitano, 9 municípios fazem parte dessa região, que é Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Chapada dos Guimarães, a grande área urbana de Cuiabá. Nós vamos encontrar também Santo Antônio de Leverger, né? E outros, tá? São Nossa Senhora do Livramento e outros. Santo Antônio, Nossa Senhora do Livramento e outros, tá? Então, não falei um pouquinho sobre a parte social. Já falei que a ocupação da cidade começou com os índios bororos que vieram, e também nós vamos encontrar, também, além desses índios bororos, o negro, a etnia, né, indígena, a etnia africana, e hoje com a chegada desses bolivianos, né, venezuelanos, haitianos, né, e outros grupos sociais. Então, o que vocês vão fazer em casa? Importante. Com a ajuda da família de vocês, vão praticar um pequenininho exercício, tá? Vamos realizar uma experiência interdisciplinar, né, falando sobre esses imigrantes, né, haitianos e outros grupos sociais que estão no perímetro urbano da cidade de Cuiabá, sendo uma atividade contextualizada, interdisciplinar, né, utilizando diferentes linguagens na resolução de problemas. Então, isso aqui é chamado de QR Code. O que vocês vão fazer? Vão pegar o celular de vocês, tá? Ligado à internet, vocês vão aproximar o celular, né? Vão aproximar aqui, próximo desse código, e aí, próximo desse código, vocês vão obter as informações importantes. Então, aqui nós temos 2 informações importantes, tá? Vocês vão aproximar para fazer a leitura. Não só a leitura, mas eu gostaria, assim, que vocês e suas famílias apresentassem o resultado tanto dessa experiência como desta outra, e em seguida vocês pudessem fazer no caderno todo assim, vai fazer uma discussão no caderno, uma atividade no caderno sobre as informações encontradas nesse QR Code, para posteriormente, em sala de aula, quando voltarmos dessa quarentena, a gente poder assim discutir, conversar e tudo mais. Então, para finalizar nossa aula, eu vou lembrar vocês o seguinte: como é importante higienizar as mãos, tá? Importantíssimo higienizar as mãos, ficar em casa, estudar bastante, aproveitar esse momento, tá? Porque é um momento assim que é necessário para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, emocional, intelectual também. E se vocês não tiverem para higienizar água e sabão, pelo menos que vocês utilizem o álcool gel. Pode utilizar também o álcool gel, por favor, tá? Não se esqueçam. E fiquem em casa, tá? Eu peço assim que vocês tenham um bom estudo, tá? Tenho confiança, esperança e até a próxima aula, tá? Outro momento nós voltaremos. Obrigada. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.